Questão 35. Questão que fala de parasitologia, fala de doença de Chagas. Questão simples. Fala de doença de Chagas, a gente pula logo aqui para o que quer julgar as afirmativas. A primeira afirmativa fala: a doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, um hemoflagelado. Atualmente, a transmissão da doença é através de seu principal vetor, um inseto hematófago do gênero Lutzomia, e está controlada. A gente liga o alerta aqui e o vetor da doença de Chagas não é esse inseto hematófago. Os insetos hematófagos do gênero Lutzomia são os que causam as leishmanioses lá, né? Aqui, no caso da doença de Chagas, a gente tem um outro vetor hematófago, que são os triatomíneos, que são os barbeiros. Os triatomini infestans, os barbeiros que transmitem. Então, essa alternativa ela se torna falsa. Próxima alternativa. A doença costuma afetar o coração da pessoa infectada, causando dilatação do órgão e insuficiência cardíaca. Ainda não existe uma vacina disponível para a população que seja segura e eficaz. Essa afirmativa ela é verdadeira. A doença de Chagas, ela tem dois... Quando a gente fala da patogenia, né, dos sintomas, dos sinais clínicos, ela tem duas fases. Basicamente duas fases. Tem a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é aquela que acontece após a infecção, não imediatamente após, mas depois da infecção você pode ter sintomas. Quando se aparecem esses sintomas, você pode ter o sinal de Romana, que é um inchaço, um edema na região da pálpebra. Você pode também ter uma resposta inflamatória no local da entrada do parasito, que a gente chama de chagoma de inoculação. No caso da questão, ela fala em afetar o coração. A gente pode ter, já na fase crônica, alguma cardiopatia, alguma alteração no coração. A gente chama isso de cardiopatia chagásica. Então você pode ter sim esse coração tendo alguma cardiopatia, aumentando de tamanho, enfim. E também tem insuficiência cardíaca, obviamente. Opa, aqui eu botei falso, né? Verdadeiro, desculpa. E a outra afirmativa, o Trypanosoma cruzi pode apresentar diferentes formas. Em mamíferos, no sangue encontra-se sob a forma tripomastigota, móvel e extremamente infectante. Já no interior das células, encontra sob a forma amastigota. O que nós temos sobre essa afirmativa? Então, eu até separei aqui a imagem dos lindões. Essas duas formas aqui, essa tripomastigota e essa amastigota, elas vão ser encontradas lá no hospedeiro mamífero, tá? No hospedeiro, no vertebrado. Já que a epimastigota, ela vai ser encontrada no vetor, certo? E aí ela vai ter essa morfologia. A mastigota ela vai ter uma bem diferente das outras duas. A mastigota ela já é uma forma intracelular, uma forma parasitária intracelular. E aí a questão fala que a forma tripomastigota ela é extremamente infectante. E aí a gente pode aqui colocar essa imagem e olhar o seguinte: por que ela coloca essa tripomastigota como altamente infectante? A tripomastigota ela vai estar numa parte do ciclo biológico que é quando o inseto ele pica e defeca ao mesmo tempo no hospedeiro vertebrado. Nesse momento ele passa essas tripomastigotas, ele acaba parasitando o hospedeiro vertebrado com essas tripomastigotas, por isso que ela é altamente infectante. Então, dentro do ciclo biológico da doença de Chagas, eu tenho as tripomastigotas como essa forma infectante, e a mastigota é a forma diagnóstica, que vai ser encontrada no interior da célula e que vai ser usada para detecção em exames e tudo mais. É isso.